E se te dissessem que o Apocalipse não é o fim, mas o retorno de uma memória que foi apagada de dentro de você? Existe um segredo escondido nas entrelinhas das Escrituras, não nas palavras repetidas pelos púlpitos, mas nos silêncios entre os versículos, nos livros enterrados, nas vozes silenciadas, nas visões que a religião não conseguiu domesticar. O Apocalipse, ele nunca foi sobre destruição, sempre foi sobre desvelamento. Desvelar, tirar o véu, revelar o que estava ali desde sempre, mas oculto pelos olhos que desaprenderam a ver. Por séculos, disseram que era uma profecia de medo, bestas, selos, pragas, julgamento. Mas e se tudo isso fosse simbólico? Não simbólico como metáfora barata, simbólico como espelho da alma. E se cada cavalo que galopa em João fosse um movimento interno seu? E se o trono no céu estivesse mais perto do que você imagina, talvez até dentro? Há um motivo para esse livro ser o mais temido e o menos compreendido. O Apocalipse não serve à religião institucional. Ele não cabe nos sermões curtos, nos manuais de teologia. Ele exige silêncio interior, coragem emocional e olhos limpos de doutrina. Por isso ninguém quis te contar o que você está prestes a descobrir. Porque se você souber, tudo muda. Se você enxergar, não poderá mais desver. Este vídeo é uma travessia, uma jornada pelas visões interditadas, pelas chaves esquecidas, pelas portas que só se abrem por dentro. Não espere respostas prontas. O Apocalipse não dá respostas. Ele ativa perguntas, ele acende memórias, ele quebra o espelho onde você acreditava que era só um corpo e te mostra o que foi enterrado sob camadas de medo, culpa e silêncio. Você foi esquecido, mas não por Deus. Esquecido, mas não por Deus. Você foi ensinado a temer o fim, quando o fim sempre foi o começo. O cordeiro que aparece como morto, mas vive. A mulher vestida de sol, a besta que sobe do mar. Cada símbolo é um sussurro do invisível chamando você de volta para a origem. E há uma razão pela qual essas imagens te perturbam. É porque você já as viu, não com os olhos da carne, mas com o olhar da alma. Respire, feche os olhos se quiser, silencie os ruídos do mundo. O que você vai ouvir agora não é uma interpretação, é um reencontro. Não se trata do fim do mundo. Trata-se do fim da ilusão. E agora que o véu começou a cair, você está pronto para lembrar o que ninguém quis que você soubesse? A voz que ecoa entre os selos. Por que você sente que algo está prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece igual? Há uma inquietação que não se explica com dados nem previsões. Uma sensação difusa, como um sussurro nos ossos. Um chamado que não vem de fora, mas de um lugar profundo e esquecido dentro de você. É como se algo antigo, anterior ao tempo, anterior à linguagem, começasse a se mover silenciosamente, preparando o terreno para uma revelação. O Apocalipse começa assim, não com trovões, mas com um silêncio denso no céu. A maioria nunca percebe quando os selos começam a ser abertos, porque os selos não se rompem na terra, eles se rompem na alma. O primeiro selo não libera um cavalo branco apenas no céu, ele libera o impulso do falso salvador que habita o ego humano. O desejo de controlar, dominar, parecer iluminado sem ter atravessado a escuridão. O cavaleiro com arco, sem flecha, é a imagem do engano sofisticado, da verdade manipulada. Quantas vezes em sua vida você seguiu essa voz? A voz que parecia luz, mas te levou ao vazio? O erro não foi confiar, o erro foi esquecer como ouvir, porque há outra voz, uma que não grita, mas arde, uma que não te empurra, mas te atrai. Ela ecoa entre os selos, como se cada selo rompido fosse uma camada de surdez arrancada dos seus ouvidos internos. Ouvir essa voz exige desaprender o barulho. Ela não fala em frases prontas, mas em símbolos, sonhos, repetições estranhas na vida. E cada vez que você ignora, ela se afasta. Não por castigo,
mas porque ela respeita o tempo da sua escuta. Mas os selos não esperam eternamente. Há um ciclo, uma cadência sagrada. Quando o sexto selo se rompe, o sol escurece, a lua vira sangue e as estrelas caem. Tudo isso pode acontecer do lado de fora, mas antes, acontece dentro. Você perde o brilho, sua fonte seca, seus ideais ruem, você entra em colapso. E só então, entre os escombros da alma, ouve algo que não ouvia desde a infância, a voz, aquela que ecoa entre os selos. Ela não te acusa, não te corrige, ela apenas diz: você ainda está aqui e esse ainda é tudo o que você precisa. Porque enquanto você estiver aqui, a revelação pode começar de novo, quando o trono não está lá fora. Por que você busca Deus nas alturas, quando Ele sempre falou do invisível dentro? O Apocalipse descreve um trono cercado de trovões, relâmpagos, seres viventes e 24 anciãos. Mas a imagem não foi desenhada para impressionar a mente, foi escrita para ativar algo no corpo espiritual. O trono de Deus, tão repetido nos sermões, não é um móvel celestial. É um centro de consciência, uma sede de governo interno, um lugar de origem que não se alcança com asas, mas com rendição. Você foi treinado para olhar para cima, sempre para cima, como se Deus estivesse distante, como se o céu fosse um lugar e não uma vibração oculta entre os pensamentos. Mas João não viu o trono olhando para fora. Ele foi arrebatado em espírito, não em carne, não em mente, não em religião, em espírito. Isso significa que algo dentro dele se deslocou para além do tempo e das imagens. Algo que estava adormecido despertou e atravessou o véu. O trono não estava no espaço sideral, estava no centro da realidade não vista. E é ali que o Apocalipse começa de verdade. Existe um trono em você, não no sentido poético, mas simbólico e espiritual. Um núcleo onde decisões invisíveis moldam suas escolhas visíveis. E enquanto esse trono estiver usurpado pelo medo, pelo ego, pela culpa herdada, a revelação será distorcida. Por isso, tantos interpretam o Apocalipse como terror, porque o trono de dentro ainda está ocupado pelo tirano. O tirano que exige perfeição, castiga falhas e se alimenta de comparações. O tirano que veste máscaras de doutrina, mas teme a verdade viva. O trono deve ser esvaziado, não com força, com consciência. Você já sentiu esse momento, quando uma decisão profunda se forma em silêncio, sem ruído, sem argumento, quando algo em você simplesmente sabe, sem saber como. Isso é o trono em operação. É o Cordeiro abrindo o livro da sua existência, página por página. A religião pode te ensinar sobre Deus, mas só esse trono pode te revelar a presença. E talvez seja por isso que poucos entram por essa porta, porque ela exige que se pare de buscar fora o que sempre esteve dentro. O trono de Deus não está longe. Ele está à espera, silencioso, ardente, no centro onde todas as vozes se calam, e só uma permanece: a voz sem som, o governo sem domínio. O centro que pulsa mesmo quando tudo ao redor desaba. É ali que o Apocalipse começa, não no fim do mundo, mas no fim da distância. A mulher vestida de sol. Por que uma figura tão luminosa foi escondida por séculos sob camadas de interpretação rasa? A mulher vestida de sol não é apenas um símbolo profético. Ela é uma memória arquetípica, uma figura esquecida da origem espiritual da humanidade. Sua imagem ressurge no céu, mas vibra nas entranhas da alma. Ela aparece com dores de parto, gritando, cercada por sinais cósmicos, mas nada nela é literal. Ela é o que acontece quando o divino feminino, a intuição, a revelação, a sabedoria esquecida, tenta nascer de novo no meio de um sistema que a expulsou. Ela carrega a lua sob os pés, não por ornamentação, mas por superação. A lua, com seus ciclos, sempre simbolizou as emoções, o inconsciente, os ritmos ocultos. Tê-la sob os pés é ter atravessado os abismos emocionais e ainda assim permanecer em pé. É vencer sem guerra, gerar sem controle,
Esperar sem submissão. Mas ela está em trabalho de parto. Isso significa que a revelação que ela traz ainda está por nascer. O que ela carrega não é uma doutrina, é uma semente, um novo homem, um ser que nasce não da carne, nem do sangue, nem da vontade dos homens, mas da dor espiritual de uma humanidade que precisa se lembrar do que foi antes da queda. O dragão a espera, não com dentes de fera, mas com estruturas religiosas, com controles patriarcais, com medo e doutrina. O dragão sempre tentou devorar a mulher, porque o feminino espiritual desestabiliza a lógica do poder. Onde a mulher gera, o sistema quer dominar. Onde ela intui, ele calcula. Onde ela acolhe, ele separa. Mas ela foge para o deserto. E aqui está a chave que poucos percebem. O deserto é o útero do invisível. É onde nada cresce visivelmente, mas tudo é gestado em silêncio. Deus sempre falou com seus profetas no deserto, Moisés, Elias, João, e agora essa mulher também vai para lá, não para morrer, mas para ser sustentada. 1260 dias. Esse tempo não é cronológico. É simbólico, é o tempo do escondimento sagrado, o tempo em que verdades precisam se ocultar até que seja seguro nascer. Talvez você também esteja nesse tempo. Talvez a revelação em você ainda esteja em trabalho de parto. Talvez sua luz ainda esteja escondida sob dores antigas, sob silêncios impostos, sob medos de ser quem você realmente é. Mas o céu já a viu, e a mulher vestida de sol já brilha, mesmo em fuga. Você foi esquecido, mas não por Deus. E o que está sendo gerado em você não é apenas para você. É para o mundo que ainda não sabe o que perdeu, mas sentirá quando o parto acontecer, quando a mulher deixar o deserto, quando o filho for arrebatado não para longe, mas para dentro do trono. A promessa não é imediata, mas ela vive e pulsa, como uma gestação secreta em sua alma, a besta que sobe do mar. O que realmente emerge quando as águas do inconsciente coletivo começam a se agitar. A besta que sobe do mar não é um monstro externo. É um reflexo coletivo, é a materialização simbólica de tudo o que foi reprimido, manipulado e adorado disfarçadamente sob nomes religiosos, políticos ou espirituais. João a vê emergir do mar, o mesmo mar que, em toda a Bíblia, representa o caos, o abismo, o inconsciente da criação. A besta surge quando o inconsciente coletivo da humanidade é tão alimentado por medo, idolatria e culto ao controle que já não pode mais ser contido. Ela tem 10 chifres, 7 cabeças, nomes de blasfêmia. Ela é composta de partes de animais já mencionados por Daniel: leopardo, urso, leão. Isso significa que ela é uma colagem de impérios, de sistemas antigos, de forças arquetípicas que se reciclam sob novas formas. A besta não é nova, ela apenas se atualiza, e seu poder não está em sua aparência, mas no fascínio que ela gera. Toda vez que você entrega sua consciência a algo que te promete segurança, sem transformação interior, a besta se alimenta. Toda vez que você se curva ao poder, ao carisma, ao medo disfarçado de fé, você a fortalece. Não porque quis, mas porque não percebeu que ela já falava com sua voz. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Isso não é um ritual satânico. É um padrão psíquico, é a entrega inconsciente de poder ao medo ancestral. E é por isso que muitos seguem a besta sem saber, porque ela não se apresenta como monstro, ela se apresenta como solução, como resposta, como salvador autorizado. A ferida mortal que foi curada não é literal, é simbólica. Refere-se à capacidade da besta de renascer mesmo após ser desmascarada. Quantos sistemas já caíram ao longo da história? Impérios, igrejas, seitas, mas seus mecanismos se reorganizam, voltam com outra linguagem, com outra estética, mas o mesmo espírito, o mesmo impulso por domínio, adoração, controle. E quem pode guerrear contra ela? Essa pergunta ecoa não no céu, mas nas consciências, porque lutar contra a besta com armas comuns, argumentação, condenação,
fuga, só a fortalece. A única forma de vencê-la é não alimentar sua imagem dentro de si, é retirar a projeção, é encarar que talvez a besta mais perigosa seja a que fala com a sua própria voz quando você se sente menor, esquecido, sem valor. O Apocalipse não coloca a besta para assustar, coloca para revelar, porque só se vence o que se vê, e só se vê o que se aceita reconhecer. O mar está sempre à espreita, mas há quem aprenda a andar sobre ele, sem afundar, sem fugir, apenas caminhando, com olhos fixos não na fúria das ondas, mas na presença que sempre esteve ali, mesmo quando o caos parecia vencer. E talvez esse seja o segredo que ninguém te contou. A besta sobe do mar, mas você não precisa mais descer até ela. O nome escrito na testa. Porque alguns são marcados sem perceber, enquanto outros jamais reconhecem o selo que carregam. No Apocalipse, há 2 tipos de marcas. A da besta, gravada na mão ou na testa, e a do cordeiro, escrita nas testas dos que lhe pertencem. Ambas são simbólicas, ambas falam de identidade profunda, mas só uma nasce da consciência desperta, a outra da conformidade inconsciente. A testa, na tradição bíblica, é o lugar da mente exposta, do pensamento revelado. O que está na testa não se esconde, é visível, é identidade pública. Ter o nome do cordeiro na testa é mais do que um sinal divino. É ter a mente moldada pela compaixão, pelo sacrifício, pela entrega. É pensar como quem já morreu para o controle e renasceu para a presença. Mas e a outra marca? A marca da besta na testa não é um chip, não é tecnologia, é programação. É o conjunto de ideias, crenças, hábitos mentais que moldam alguém a viver no sistema do medo, da comparação, da sobrevivência. Já a marca na mão é a ação, o que você faz a partir do que pensa. Uma mente marcada gera mãos marcadas. Ninguém é forçado a aceitar essas marcas, mas muitos as recebem sem perceber, porque foram ensinados a obedecer, não a discernir. Foram treinados para seguir vozes externas, não para ouvir a própria centelha divina. E é isso que o Apocalipse denuncia, não um futuro de controle digital, mas um presente de controle mental. Há algo profundo nesse contraste, porque, ao contrário da marca da besta, a marca do cordeiro não é imposta, ela é recebida em silêncio, não por mérito, mas por rendição. Não por títulos, mas por verdade interna. É o nome escrito com luz, não com tinta. Uma luz que só se acende quando o ego cessa e o espírito começa a lembrar quem é. Você já sentiu esse momento? Quando algo em você se alinha sem esforço, quando uma decisão nasce sem culpa, quando a paz vem sem causa externa. Essa é a vibração da marca. Não é espetáculo, é selo invisível. É memória de origem. O mundo sempre vai tentar marcar sua testa com outras identidades. Pecador, fracassado, herético, inadequado. Mas nenhuma dessas marcas permanece quando a consciência desperta, porque o nome verdadeiro já está escrito. Esquecido, talvez. Oculto, mas não perdido. E agora que você sabe disso, qual marca realmente te define? Aquela que você herdou do medo? Ou aquela que te foi revelada no silêncio entre as dores? Só uma permanece quando tudo desmorona, e ela não se apaga, porque não foi escrita por homens, foi acesa por dentro, a ira do cordeiro. Como algo tão manso pode despertar tanto temor? A figura do cordeiro é, talvez, a mais contraditória e desconcertante do Apocalipse. Ele aparece como morto, mas está de pé. Recebe autoridade, mas não governa como um rei comum. E num momento decisivo, os homens fogem da sua presença dizendo: escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro. A ira do cordeiro, não do leão, não de um guerreiro, de um cordeiro. Isso rompe com toda a lógica humana, porque cordeiros não têm ira, não ameaçam, não impõem. Mas aqui a ira não é explosão emocional, é exposição da verdade. A ira do cordeiro é a revelação do contraste absoluto entre o que o mundo se tornou e o que o mundo deveria ser. E isso não precisa de gritos, basta presença.
A luz do Cordeiro revela o que está oculto há séculos, a injustiça travestida de ordem, o ego disfarçado de piedade, a dominação usando a linguagem do amor. E é isso que causa pavor, não a violência, mas a clareza. O Cordeiro não ataca, ele revela. E essa revelação, por si só, já é insuportável para quem construiu sua identidade sobre engano, porque quando a luz se acende, não há mais onde esconder as sombras. A presença do Cordeiro desmascara sem tocar, confronta sem palavras, desmonta sem esforço. Essa ira não é vingança, é justiça. Mas não a justiça dos tribunais, é a justiça vibracional, aquela que realinha todas as coisas com o que elas deveriam ser. O Cordeiro não impõe, ele devolve, ele restaura, ele ajusta. E nesse ajuste, tudo o que foi construído fora do eixo começa a ruir. Por isso tantos fogem, porque não sabem mais como existir sem suas máscaras, porque confundiram a graça com a aprovação. E o Cordeiro não aprova. Ele purifica, ele não condena, ele espelha. E diante do espelho, cada um vê sua própria face não transformada. Mas há algo mais, algo que quase nunca se diz. A ira do Cordeiro é também a dor do Cordeiro. Não por raiva, mas por compaixão. Porque ele sabe quanto custou à humanidade esquecer quem é. Sabe o peso das correntes invisíveis, dos traumas antigos, das mentiras passadas como doutrina, e por isso sua ira é amor em ebulição. Amor que não suporta mais ver filhos se perderem sob a aparência de salvos. Você foi esquecido, mas não por Deus. E agora, diante dessa luz que revela, a pergunta não é se você teme o Cordeiro, é se você está pronto para ser visto por ele, sem filtros, sem máscaras, sem fuga. Porque onde a ira do Cordeiro chega, o que estava distorcido começa a se endireitar. E o que parecia fim, pode enfim ser recomeço. A queda da grande Babilônia. O que desmorona quando a mentira vestida de santidade não pode mais se sustentar. A Babilônia do Apocalipse não é uma cidade de pedra, é uma estrutura psíquica, uma entidade simbólica que habita tanto os sistemas visíveis quanto as crenças invisíveis. É chamada de mãe das prostituições e abominações da terra. Não por sensualidade carnal, mas por adultério espiritual. Ela representa tudo o que se vendeu no lugar da verdade, tudo o que trocou essência por aparência, espírito por controle, revelação por espetáculo. João a vê montada sobre uma besta. Isso já diz muito. Ela não tem poder próprio. Ela usa, ela manipula, ela doma forças que não domina. E por isso, um dia, essas forças a consomem. A besta a destrói. Porque tudo o que é construído com base no domínio, eventualmente se torna vítima do próprio monstro que criou. A Babilônia se veste de púrpura e escarlate, cores de realeza, de liturgia, de ostentação espiritual. Ela carrega um cálice de ouro que por fora brilha, mas por dentro está cheio de abominações. Essa imagem é desconfortável, porque revela como a falsa espiritualidade pode parecer bela, profunda, até bíblica, mas está morta por dentro. Ou pior, intoxicada de vaidade, culpa, idolatria institucional. E todos os reis da terra se deitaram com ela. Isso quer dizer que o sistema da Babilônia seduziu tanto líderes religiosos quanto estruturas políticas, econômicas, culturais. Ela penetrou tudo, com promessas de estabilidade, sucesso, grandeza. Mas tudo era fachada, era teatro sagrado. A queda da Babilônia não é apenas um evento externo. É um colapso interno. É o momento em que você percebe que muito do que chamava de fé era apenas medo disfarçado, que muito do que chamava de igreja era apenas palco, que muito do que chamava de doutrina era apenas tradição petrificada. Caiu a grande Babilônia. O verbo é repetido 2 vezes, como um eco na eternidade, porque a queda não é só histórica, é também pessoal e para muitos dolorosa.
porque exige soltar tudo o que parecia sagrado, mas não era. Tudo o que oferecia respostas, mas escondia a pergunta verdadeira. É nesse colapso que nasce a possibilidade de um novo templo, não feito por mãos humanas, mas tecido em silêncio, dentro do coração limpo. Você sente isso? Que algo que parecia firme está ruindo por dentro? Não resista, porque talvez essa seja a sua Babilônia. E o colapso, longe de ser o fim, pode ser o início da sua libertação. Porque quando a mentira cai, o que resta é verdade pura. E essa verdade, mesmo em silêncio, sempre foi mais forte que os palácios de ouro. O livro que ninguém podia abrir. O que há de tão sagrado em um livro que permanece selado, mesmo diante dos céus? No centro da visão de João, há um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, é digno de abri-lo. Um silêncio toma conta do texto e João chora. Ele não chora por curiosidade. Ele chora porque algo essencial permanece inacessível. Porque o livro selado não é apenas um documento divino, é a história da alma humana, é o enigma da própria existência. 7 selos. 7 camadas de bloqueio, 7 travas que representam as barreiras entre o que você é e o que você foi esquecido de ser. O livro selado é o seu propósito oculto, sua origem velada, sua verdade sepultada sob dogmas, traumas, pactos inconscientes. E é por isso que ele não se abre com força, nem com estudo, nem com mérito. Ele se abre com rendição. Mas então surge o Cordeiro, não como um guerreiro, mas como alguém que já morreu, como alguém atravessado pela dor, mas ainda de pé. E é ele quem pode abrir os selos, não porque é mais forte, mas porque é mais entregue, porque em si carrega a síntese da humanidade despida de máscaras, liberta de méritos, conectada à fonte. E quando o Cordeiro toma o livro, há música, há adoração, a memória restaurada, porque o que se abre não é só um livro, é o ciclo da revelação, é a permissão cósmica para que a história que estava escondida finalmente venha à tona. Mas há algo mais profundo aqui. O livro não é apenas individual, ele também é coletivo. O que cada alma carrega de singular compõe, junto com outras, uma grande narrativa. E enquanto houver selos não rompidos em você, haverá capítulos inteiros da história humana que não poderão ser lidos. Por isso, o choro de João é também o choro do buscador, o choro de quem pressente que nasceu para algo mais, mas ainda não sabe o que. O choro de quem sente que há algo escrito, mas não consegue decifrar. E talvez você esteja nesse ponto, diante do livro, sentindo os selos, sabendo que algo espera para ser desvelado. E o desespero não é pelo mistério, mas pelo esquecimento, pelo medo de viver sem nunca lembrar. Mas há esperança, porque o Cordeiro continua abrindo, não de uma vez, mas selo por selo. Cada selo é uma dor enfrentada, um ego desfeito, uma lembrança restaurada, até que o livro todo esteja diante de você, não em papel, mas em presença, e você perceba, enfim, que a história que buscava ler sempre foi sua, e agora não está mais selada. O silêncio no céu por meia hora. O que significa um céu em silêncio quando tudo mais parece prestes a desabar? Poucos versículos no Apocalipse são tão carregados de mistério quanto este. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Silêncio, não louvor, não trovões, não anjos se movendo, apenas silêncio. Mas esse não é um silêncio comum. É um tipo de suspensão sagrada, uma pausa cósmica, uma respiração contida do próprio universo, como se algo imenso estivesse prestes a ser revelado e ninguém ousasse se mover. Esse silêncio não é ausência. É presença densa, é o momento antes da palavra criadora, o vácuo onde o sagrado se prepara para se manifestar. E quando ele acontece no céu, algo acontece também dentro de você, porque o Apocalipse é um espelho interno, e o céu de João é o seu céu interno, sua morada mais elevada, seu templo mais oculto. Esse silêncio por meia hora
também é um convite, um chamado à escuta mais profunda. Porque antes das trombetas, antes dos juízos, antes da ação visível, há um tempo onde só o invisível se move, onde apenas quem aprendeu a silenciar pode perceber. E talvez seja por isso que tanta gente se perde ao interpretar os sinais, porque lê os acontecimentos como se fossem externos, quando são processos de consciência. Esperam guerras, quando o que está vindo é revelação. Esperam catástrofe, quando o que está se aproximando é o desmonte dos falsos deuses. A meia hora no céu não é cronológica, é simbólica. Ela representa um intervalo no fluxo da revelação, uma espera que parece estéril, mas está cheia de gestação espiritual. É o tempo em que orações antigas sobem como incenso, em que decisões invisíveis são tomadas, em que o invisível reorganiza o visível. Você já viveu isso? Um momento em que tudo parece parado, mas por dentro algo te prepara sem que você entenda? É esse o tempo. Um tempo em que a alma aprende a confiar sem evidência, a esperar sem ansiedade, a permanecer sem fugir. É nesse silêncio que Deus não fala, mas também não se ausenta. Ele apenas observa se você consegue ouvir o que só se ouve no silêncio, o movimento interno da revelação. E quando essa meia hora terminar, não em tempo, mas em maturação, as trombetas soarão, não para destruir, mas para despertar, não para punir, mas para separar o que é verdadeiro do que era apenas ruído, porque o silêncio no céu é o prelúdio da verdade que não pode mais ser contida, a trombeta que desperta os mortos-vivos. Porque alguns ouvem o som e se levantam, enquanto outros seguem como se nada tivesse acontecido. As trombetas no Apocalipse não são simples instrumentos de juízo, elas são gatilhos vibracionais, convocações espirituais, vozes que não apenas anunciam algo, mas que despertam. Elas não tocam para os ouvidos comuns, elas ressoam na alma adormecida. Elas não chamam multidões, chamam consciências. Cada trombeta que soa revela um ciclo, uma camada da realidade que se rompe, uma parte do véu que se rasga, e há algo profundamente perturbador nisso. Muitos ouvirão o som externamente, mas continuarão mortos por dentro, porque não é o som que desperta, é a resposta ao som. É o espaço que se abre em quem ouve, é o coração que vibra na mesma frequência do chamado. O Apocalipse descreve que, ao toque das trombetas, pragas se espalham, céus se escurecem, águas se tornam amargas. Mas tudo isso fala também de estados internos. A terra que queima é a estabilidade emocional que desaba. O mar que se torna sangue é o inconsciente que se agita com verdades não digeridas. As estrelas que caem são ideais que ruem. E mesmo assim, muitos não se arrependem. Porque o despertar exige mais do que dor, exige rendição. Há um grupo que escuta a trombeta e desperta. São chamados de servos, mas não no sentido institucionalizado. Eles não servem por obrigação, servem por consciência. Servem porque lembraram, porque quando a trombeta soou, algo antigo vibrou dentro deles, como uma senha esquecida que de repente ativa um código adormecido. Você já sentiu isso? Como se algo no mundo externo, uma frase, um som, um olhar, acionasse algo em você que nem sabia que existia? Esse é o som da trombeta, não literal, mas essencial. Um som que atravessa a mente e fala direto com a memória espiritual. O mundo atual vive como se tudo estivesse normal, mas por trás da aparência, a trombeta soando, sinais se repetindo, símbolos emergindo, convocações silenciosas. E quem estiver atento não fugirá, não se esconderá, não resistirá, apenas se colocará em pé, por dentro. Porque o verdadeiro morto-vivo não é quem está sem vida, é quem vive sem presença, sem consciência, sem memória do que veio fazer aqui. E quando a última trombeta soar, não como fim, mas como clímax, os que ouvirem não serão os mais informados, nem os mais piedosos. Serão os mais despertos, os que permitiram que o som quebrasse suas estruturas,
para então, no meio do caos, finalmente lembrar quem sempre foram. O número que revela mais do que assusta. O que existe por trás do número que tantos temem, mas poucos compreendem. 666, 3 vezes 6, 3 repetições de um número incompleto. O número da besta. O código que percorreu séculos como símbolo de horror, profecias sombrias, interpretações apocalípticas. Mas o texto diz, aqui há sabedoria. E sabedoria não é medo. Sabedoria é decifração. O 666 não é apenas uma cifra maligna. É um espelho. Uma cifra do homem que tenta ser Deus sem ter passado pela morte do ego. 3 vezes 6. 3 é o número da plenitude espiritual. Pai, Filho e Espírito. Corpo, alma e espírito. Passado, presente e futuro. Mas aqui, o 3 é preenchido por 6. O número da imperfeição, da incompletude, da tentativa sem transcendência. É o homem no seu ápice, sem o divino. O número da besta é também o número da ilusão. A ilusão de controle, de poder, de domínio sobre a terra, sem reconexão com o céu. É o número do sistema que tenta imitar o sagrado com uma estrutura artificial. É o culto à imagem, à performance, à aparência espiritual desconectada da essência. E o mais perturbador é número de homem. Isso significa que não é um ser monstruoso externo, é humano, é estrutura mental, é identidade sem raiz espiritual. É a tentativa de reinar sem servir, de saber sem escutar, de liderar sem se render. Esse número se aloja nas instituições, mas também nas decisões internas. Cada vez que você escolhe aparência em vez de verdade, cada vez que manipula a imagem para se proteger do olhar do outro, cada vez que se afasta da consciência para pertencer ao sistema, o número se aproxima, não como maldição, mas como lembrete de que algo está sendo construído fora do eixo. Mas há outra marca, um outro selo, um outro nome. E aqueles que não se deixam marcar por esse número são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Eles não resistem por força, eles resistem por consciência. Eles não são perfeitos, mas são íntegros. Sabem que o sistema oferece poder, mas em troca da alma. E eles já decidiram. Alma nenhuma vale menos do que um trono vazio. O número que revela mais do que assusta está aqui para lembrar, para confrontar, para perguntar com voz firme, mas compassiva. Onde está sua identidade? Em que sistema ela foi forjada? Qual imagem você aceitou carregar para ser aceito? Porque o 666 não é o fim. É um alarme, é um código vibracional que, uma vez decifrado, te liberta da prisão invisível que você nem sabia que habitava. E então, diante dele, a verdadeira escolha se apresenta. Não entre céu e inferno, mas entre o que você foi condicionado a ser e o que você foi criado para lembrar. A nova Jerusalém que desce, porque a promessa final não é uma fuga para o céu, mas o retorno de algo que sempre esteve esperando por nós. Ao final de todas as visões, guerras, trombetas, juízos e revelações, João vê algo inesperado. Vi descer do céu, da parte de Deus, a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva. Ela não sobe, ela desce. E isso muda tudo, porque a espiritualidade verdadeira não nos leva para longe do mundo. Ela faz com que o céu desça até ele. A Nova Jerusalém não é uma cidade de pedras preciosas, como muitas imaginaram. É um estado de consciência. É a fusão entre o divino e o humano. A reconexão da criação com sua fonte. É a memória do Éden restaurada, mas agora atravessada pela experiência, pela escolha, pelo amadurecimento da alma que sofreu, caiu, levantou e finalmente se lembrou. Ela desce adornada como uma noiva. A imagem é carregada de beleza, mas também de intimidade. Essa cidade não é funcional, é relacional. Ela representa a união mística entre o Criador e sua criação, não mais como um rei distante, mas como um amante reencontrado. Não mais como um juiz, mas como um esposo que atravessa os desertos do tempo para finalmente se unir à alma que o esperava sem saber. Ali não há mais templo,
porque o templo é o próprio Cordeiro. Isso quebra o paradigma da religião. A cidade não tem estrutura sagrada central, porque tudo é presença, tudo é sagrado. Não há mais intermediação. Deus habita com os homens. Não mais em discursos, mas em realidade. Não há noite, porque a luz não vem mais do sol, nem da lua, nem de sistemas externos. Vem de dentro, da glória, do brilho que nasce quando a alma está inteira, curada, centrada. As portas da cidade nunca se fecham, porque não há mais medo, nem separação, nem controle. Há acesso, há comunhão. A Nova Jerusalém não é o fim, é o retorno. Não é conquista, é lembrança. É o que sempre esteve no plano original, mas que precisou atravessar todo o processo do esquecimento, da dor e do despertar para finalmente se manifestar. Você já sentiu saudade de um lugar que não conhece? Uma nostalgia sem forma? Uma melancolia que não vem de nenhuma lembrança específica? Talvez seja porque essa cidade está em você, escondida, latente, desenhada em sua estrutura espiritual desde o início, esperando o tempo em que você se lembrasse do caminho de volta. Não como fuga, mas como encarnação. A Nova Jerusalém não é um prêmio, é um espelho, e quando ela desce, o mundo não acaba, o mundo se revela, o véu se rasga, e tudo aquilo que parecia distante, inalcançável, impossível, se torna chão, realidade, presença. E então, no mais profundo silêncio da alma, você entende: o Apocalipse nunca foi sobre o fim. Foi sobre o retorno ao lugar onde tudo começou, mas agora, com olhos despertos. O Cordeiro e os 144.000 que não se dobram. O que significa permanecer em pé quando o mundo inteiro se curva? Entre visões de bestas, juízos e cidades caídas, há uma imagem que se ergue com luz singular. O Cordeiro sobre o Monte Sião, cercado por 144.000. Não como guerreiros, não como mártires, mas como aqueles que carregam um nome que ninguém mais conhece. Um nome escrito na testa. Uma identidade que não se comprou nem se herdou, apenas se lembrou. Esses não se contaminaram, não se venderam, não mentiram. A linguagem é simbólica, mas clara. Eles representam uma humanidade que atravessou os sistemas, as pressões, os enganos, e ainda assim permaneceu fiel ao que era real dentro de si. Não perfeitos, mas íntegros, não incólumes, mas despertos. O número 144.000 é mais do que estatística. É composição espiritual. 12 vezes 12 vezes 1.000. 12 tribos, 12 apóstolos, 1.000. Número da totalidade multiplicada. É a união entre antigo e novo, entre raiz e expansão. É a representação de um povo que foi reconstruído por dentro. Um povo que não pertence a uma geografia, nem a uma instituição, mas a um cordeiro. Eles aprendem um cântico novo, um cântico que ninguém mais pode cantar. Isso não é exclusividade, é consciência. Porque certas músicas só podem ser entoadas por quem atravessou o deserto com a alma em brasas e ainda assim escolheu amar. É uma música que nasce da dor transfigurada em revelação. Um som que não se ensina, se desperta. E eles estão no Monte Sião, lugar de aliança, de entrega, de presença, o oposto da Babilônia caída, o símbolo daquilo que permanece quando tudo o que era falso desmorona. Eles não se destacam por títulos, por obras, por sinais. Destacam-se porque não se dobraram, nem ao sistema, nem ao medo, nem à própria vaidade. Talvez você não se sinta parte desse número, talvez pense que falhou, que não tem força, que não se encaixa nesse padrão. Mas o segredo não está na aparência, está na fidelidade ao que é verdadeiro em você. A esses, o Apocalipse chama de virgens, não no corpo, mas no espírito, intocados pelo sistema, preservados na essência. São aqueles que, mesmo cercados pelo caos, ainda ouvem a voz do Cordeiro. Mesmo em ruínas, ainda sabem para onde olhar. Mesmo feridos, ainda permanecem de pé, porque algo em seu interior não foi comprado, nem seduzido, nem adormecido. E essa integridade silenciosa é o som mais alto no céu. A canção que só eles podem cantar. A música que ecoa do trono,
para dentro de quem escolheu permanecer fiel ao que sempre foi sagrado, a taça que transborda sem voltar atrás. O que acontece quando o tempo da espera termina e o invisível começa a cobrar o que foi ignorado? No coração do Apocalipse há uma imagem solene e irrevogável. Taças cheias da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Para muitos, essa cena representa vingança, punição, castigo. Mas não é disso que se trata. As taças não são instrumentos de fúria cega. São recipientes de justiça acumulada. São o transbordamento do desequilíbrio que a humanidade semeou por gerações. Cada taça não é uma punição nova, mas a revelação de um ciclo que chegou ao seu limite. Elas se enchem lentamente, gota a gota, com escolhas que ignoraram a verdade, exploraram a fé, manipularam o sagrado. Quando são derramadas, não há mais apelo. Não porque Deus se afasta, mas porque a colheita espiritual já foi determinada pela própria semeadura. As águas se tornam sangue, a luz se escurece, a terra seca. Esses não são castigos naturais. São imagens simbólicas do colapso interno que ocorre quando a presença é retirada, quando a fonte é substituída por artifícios, quando o sagrado é violado repetidamente até que só reste silêncio, um silêncio amargo. E há uma frase que fere como lâmina: e não se arrependeram, mesmo após tudo, mesmo vendo os sinais, sentindo os efeitos, atravessando os colapsos, não houve retorno. Isso não é sobre dureza divina. É sobre resistência humana, o ego endurecido até o fim, a recusa em largar o controle, em admitir o erro, em aceitar que o caminho precisa mudar. Essas taças falam também de processos pessoais. Quantas vezes sua alma tentou te alertar? Quantas dores você precisou atravessar até começar a escutar? Quantas taças já transbordaram em sua história sem que você soubesse nomear? Relacionamentos que implodiram, crenças que colapsaram, sensações de vazio que nenhuma prática religiosa conseguiu preencher. Tudo isso foram derramamentos internos, convites silenciosos ao realinhamento, mas às vezes é preciso chegar ao limite, à última taça, ao ponto sem retorno, para então nascer uma nova escuta. Uma escuta sem defesa, sem desculpa, sem ilusão. As taças que transbordam não são o fim, são a revelação de que o tempo do adiamento acabou e que agora ou se desperta, ou se endurece de vez. E talvez, nesse exato momento, alguma taça esteja prestes a se inclinar sobre sua vida, não para te destruir, mas para te mostrar o que você não quis ver, porque quando o sagrado derrama, não é raiva, é o clamor da verdade que não pode mais ser silenciada. Quando o céu se cala e a terra decide. E se o maior juízo não for a destruição, mas o silêncio absoluto de Deus diante da decisão humana? No encerramento dos ciclos, quando as visões parecem alcançar seu ápice e a revelação se intensifica até o limite da consciência, algo estranho acontece. O céu para, a voz que guiava, os sinais que indicavam, os mensageiros que apareciam, cessam. O Apocalipse não descreve isso com palavras explícitas, mas sentimos. Há um momento em que a presença recua, não por ausência, mas por respeito. Esse é o tempo onde não há mais instruções, não há mais prorrogações, só resta a consciência nua do ser humano diante de sua própria história. É o momento onde o céu já disse tudo o que podia dizer e agora aguarda, não com indiferença, mas com solene reverência à liberdade humana. O livro termina não com gritos, mas com decisões. Cada um colhe o que cultivou. Cada um se torna o que realmente foi. E aqui está a revelação final. O juízo não é um ato punitivo vindo de fora. É a manifestação inevitável do que se escolheu ser por dentro. O céu não julga. Apenas permite que a verdade finalmente se torne visível. Há quem entre na cidade com vestes lavadas, não por serem impecáveis, mas porque lavaram o que foi sujo, assumiram o que era sombra e escolheram o que era luz. Mas há também os que ficam de fora, não por castigo, mas porque não suportariam a transparência do que há dentro. Não há como entrar na Nova Jerusalém carregando máscaras. E o mais profundo, quem é sujo
Suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. A frase não é convite, é constatação. É a libertação do livre-arbítrio. É o ponto onde Deus não interfere mais, apenas confirma. A eternidade se torna a extensão da escolha feita em liberdade. Talvez você tenha sentido esse silêncio. Em orações não respondidas, em caminhos que pareciam fechados, em tempos em que nada fazia sentido. Mas talvez esse silêncio não fosse abandono, talvez fosse maturidade, talvez fosse o momento em que o céu disse: agora é você quem decide, porque o amor verdadeiro não controla, ele revela. E então, espera. O Apocalipse não termina com medo, termina com clareza, com um convite silencioso que ecoa até hoje entre as ruínas e as revelações. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Mas nem todos virão, e nem todos beberão. Porque no fim, quando o céu se cala, a terra decide, e essa decisão, mesmo silenciosa, será eterna, a espada que sai da boca. Porque o juízo final não vem pelas mãos, mas pelas palavras. Entre as imagens mais impactantes do Apocalipse está a do Cristo glorificado, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas e uma espada afiada que sai de sua boca. Não é uma espada comum, não é um instrumento de guerra no sentido literal. É uma palavra que corta, uma verdade que divide, uma presença que separa o que é e o que nunca foi. Essa espada não fere o corpo, ela atravessa camadas invisíveis, vai até a raiz do ser, desmascara ilusões, expõe intenções, dissolve fachadas, e por isso assusta, porque não pode ser combatida nem negociada. Não há como argumentar com ela, ela não debate. Ela revela. Na tradição hebraica, a palavra tem poder criador. E disse Deus: haja luz. Não há diferença entre o falar e o fazer. A palavra não é descrição, é manifestação. Por isso, quando essa espada sai da boca daquele que vem com justiça, ela não descreve um juízo, ela o realiza. E ela não vem para punir, ela vem para instaurar aquilo que sempre foi a essência, verdade. Por séculos, o mundo se sustentou em narrativas distorcidas, mentiras bem decoradas, doutrinas moldadas para proteger estruturas e não consciências. Mas agora a palavra retorna em sua forma crua, viva, afiada, incômoda. Essa espada também fala dentro de você. Toda vez que uma verdade ecoa e te desmonta, toda vez que uma revelação te atravessa e algo em você morre, para que outra parte mais autêntica possa nascer. Essa é a espada. Ela não vem de fora, ela vem do trono interno, daquele que cavalga dentro de você, atravessando os campos do ego, os desertos da dúvida, as fortalezas do orgulho. Ele vem. E quando fala, o que estava oculto se revela, o que estava corrompido cai, o que era aparência desaparece. Porque não há como resistir àquilo que carrega o som original da criação. A espada não fere com raiva, fere com precisão, fere para curar, fere para libertar do que já não serve. E talvez nesse momento algo em você esteja sendo cortado. Uma ideia, uma crença, uma imagem. Deixe. Não se agarre, porque o que essa espada tira não é você, é o que você acreditou que era. E quando a última palavra for dita, não restará dúvida, nem medo, nem máscaras. Apenas aquilo que foi purificado pelo fogo da verdade e que agora, enfim, pode permanecer, porque a espada que sai da boca não vem para matar, vem para revelar quem está realmente vivo. As lágrimas que Deus guarda em taças. Onde vai parar tudo o que você sentiu, mas nunca conseguiu dizer? Em meio às imagens grandiosas do Apocalipse, bestas, selos, trombetas, multidões, há um gesto sutil que quase passa despercebido. Um gesto que não carrega glória, mas ternura. Um gesto que não grita, mas sussurra algo essencial sobre o caráter do divino. As orações dos santos sobem como incenso, e suas lágrimas são recolhidas, guardadas, conservadas em taças de ouro. Isso não é metáfora sentimental, é revelação profunda. Em uma realidade onde tudo parece medir-se por resultados, visibilidade, conquistas espirituais, Deus escolhe guardar lágrimas, não discursos,
não promessas, não conquistas. Lágrimas, a expressão silenciosa da alma que ainda sente, que ainda busca, que ainda espera. Você já chorou sozinho? Já verteu lágrimas que ninguém viu, que ninguém entendeu, que nem você soube explicar? Pois essas lágrimas foram vistas, antes que fossem enxugadas, foram colhidas. E não por anjos distantes, mas pelo próprio trono. O mesmo trono que governa o universo se inclina para receber o que escorre de um coração quebrantado. No Apocalipse, as taças com lágrimas se tornam elementos de juízo. Isso é profundo, porque revela que Deus não julga com raiva, ele julga com memória. O que transborda em justiça antes foi transbordado em compaixão. O mundo é tocado não por ira cega, mas por justiça que honra a dor que foi ignorada, a oração que foi ridicularizada, o clamor que ninguém ouviu. Essas lágrimas não são apenas suas, são de todos os que permaneceram fiéis quando tudo ao redor gritava o contrário, dos que foram perseguidos em silêncio, não por atos, mas por serem diferentes, dos que foram silenciados por carregarem uma fé sem nome, uma saudade sem forma, uma esperança que ninguém soube nomear. As lágrimas não são sinal de fraqueza, são memória do sagrado, são registro espiritual do que foi vivido com inteireza. Quando o último selo é aberto, quando o último ciclo se fecha, são elas que permanecem. E Deus as devolve, não como dor, mas como resposta. Talvez você tenha esquecido algumas das suas, mas elas não foram esquecidas, foram guardadas. E o dia da revelação não será apenas de luz, será de consolo, de retorno, de restauração daquilo que foi chorado em segredo. Porque o Apocalipse não é o livro da destruição, é o livro da colheita. E tudo o que você semeou em lágrimas voltará, não em forma de dor, mas em forma de glória, quando o livro se fecha dentro de você. O que permanece quando todas as visões cessam e o silêncio se torna definitivo. O Apocalipse não termina com o estrondo de uma guerra final, nem com a vitória ruidosa de exércitos celestiais. Ele termina com uma bênção e um aviso, com um convite e um selo, com palavras que não pretendem encerrar, mas selar. Selar algo dentro do leitor, dentro do ouvinte, dentro daquele que ousou atravessar este livro com olhos abertos. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Essa frase carrega uma urgência silenciosa, um chamado a não esconder mais, a não adiar mais, a não fingir que ainda é cedo, porque o tempo da revelação não está no calendário. Está no coração. Ele chega quando você está pronto para ver. Mas há também um selo, um fechamento, não para ocultar, mas para preservar. O livro se fecha, não como fim, mas como transição. Porque o Apocalipse não é apenas um texto a ser lido, é uma consciência a ser despertada, um ciclo a ser integrado, uma verdade a ser acolhida. E quando o livro se fecha, algo se fecha dentro de você também. A busca externa, a obsessão por sinais, a dependência de mapas proféticos. Porque agora, o que antes era informação, se tornou revelação. O que antes era mistério, se tornou presença. Você já viveu esse momento? Quando não precisa mais de respostas, porque algo em você já sabe. Quando não precisa mais perguntar, porque o silêncio se tornou suficiente. Quando percebe que o livro já não está fora, mas dentro. Escrito em suas escolhas, em suas memórias, em suas decisões diárias. Esse é o verdadeiro fim, não o fim do mundo, mas o fim da separação, o fim da distância entre o que você acreditava que era e o que você foi criado para lembrar. E então, após todas as visões, vozes e véus rasgados, resta apenas uma frase, um eco suave que percorre as ruínas e os portais da alma. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Mas guardar não é repetir. Guardar é viver. Guardar é incorporar. Guardar é permitir que o livro continue sendo escrito em você. A porta, que sempre estava aberta. E se a última revelação não fosse um aviso, mas um retorno, no fim do Apocalipse, depois que os selos são rompidos, as trombetas soam, as taças se derramam,
e a nova Jerusalém desce, há uma imagem sutil, quase escondida. Uma porta aberta. Não é a porta de um templo, não é o portão de uma cidade, é a porta do coração humano. E ela esteve aberta o tempo todo. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Não há mais ameaças, não há mais sombras, só um convite. Um chamado que não vem de cima nem de fora, mas de dentro. A noiva, que um dia fugiu para o deserto, agora convida. O Espírito que tantas vezes falou em murmúrios, agora chama em uníssono com ela, porque chegou o tempo do reencontro. Mas essa porta não força, ela espera, não exige, ela chama, não acusa, ela revela. Você já se sentiu assim? Como se algo muito antigo estivesse chamando você de volta. Como se uma memória perdida estivesse sussurrando seu nome sem som, como se um lugar que você nunca viu estivesse esperando por você desde o princípio. Essa é a porta. Ela não se impõe. Ela se oferece, não como fuga, mas como retorno. E a chave nunca foi uma doutrina, foi a sede. Quem tem sede, venha. Não quem tem razão, não quem tem certeza, mas quem tem sede, porque a sede espiritual é a senha. A falta é o portal. A alma que clama é a alma que já começou a se mover. Talvez você tenha vivido como se tudo estivesse trancado, como se o acesso ao sagrado fosse para poucos, como se algo em você sempre estivesse atrasado. Aquém, longe. Mas agora você sabe, a porta nunca esteve fechada. O que faltava era você se lembrar de onde ela estava. Ela não se abre com esforço. Ela se atravessa com presença, com rendição, com reconhecimento de que o fim, na verdade, sempre foi o início disfarçado. E assim termina o livro, com um convite silencioso, com uma presença à espreita, com uma porta que não tranca, não pressiona, não ameaça, apenas permanece aberta, esperando por quem tiver coragem de atravessá-la sem certezas, mas com sede, esperando por quem se lembra de que foi esquecido, mas não por Deus. E agora que você viu, o que vai fazer com isso? Há um momento em toda grande revelação em que as palavras cessam, as imagens se apagam, o som silencia e resta apenas você. Você diante de tudo o que foi mostrado, diante do que tocou, do que atravessou, do que desmontou, porque o Apocalipse não foi escrito para informar, foi escrito para lembrar. Você viu a mulher vestida de sol fugindo para o deserto, a besta que sobe das águas, o cordeiro em pé entre os selos, os 144.000 com um nome secreto na testa. Mas tudo isso agora já não é uma história distante. É você, é o seu espelho espiritual, sua biografia simbólica, seu mapa de retorno. E agora que você viu, não há como desver. Talvez a sua Babilônia ainda não tenha caído por completo. Talvez o livro ainda esteja com um selo fechado. Talvez sua trombeta interior ainda soe abafada. Mas algo já começou. Algo já se moveu. Porque uma vez que a consciência se alarga, ela não volta ao estado anterior. Ela pode hesitar, recuar, resistir, mas não esquecer. O segredo que ninguém quis contar agora está em você. Não nas frases, mas no silêncio entre elas. Não nas visões, mas no modo como elas reorganizaram seu olhar. Não no Apocalipse como fim, mas como origem reencontrada. Você foi esquecido, mas não por Deus. E o que estava selado foi aberto com cuidado, com dor, com luz, página por página, imagem por imagem. Não para te assustar, mas para te preparar, porque não há mais tempo para sermões vazios. Não há mais espaço para fé sem presença. Não há mais sentido em seguir sem saber por quê. Agora que o véu caiu, qual verdade você está disposto a carregar? O que você vai fazer com a luz que viu entre os escombros? Com a memória que voltou sem palavras? Com o chamado que não grita, mas não se cala? A porta está aberta. O livro está revelado. O cordeiro ainda está de pé. E o Espírito ainda diz, vem.